país está em voto da maioria contra a aplicação do marco temporal. RSF denuncia ameaças, pressões e agressões contra jornalistas lá na Amazônia brasileira. Mais de 70 países assinam o Tratado de Proteção do Alto Mar. O Unesco declara memoriais do genocídio Guananã de patrimônio mundial. Jovens portugueses levaram 32 países ao tribunal por inundação climática. Aumento de arranha-céus em São Paulo preocupa os moradores. E também a temperatura alta. O que fazer em caso de isolação e golpe de calor? Nossa equipe explica, a partir de agora. Boa tarde, vamos nessa? Começando agora o Boa Tarde Mundo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso jornal. Bom, atuar como jornalista não é fácil. Agora, na Amazônia brasileira, é uma profissão arriscada. A organização Repórteres Sem Fronteiras afirmou que os profissionais sofrem muito pressão e até agressões para não denunciar os problemas ambientais. A organização Repórteres Sem Fronteiras denunciou nesta quinta-feira que os jornalistas na Amazônia brasileira trabalham com um alvo nas costas e são vítimas de ameaças, pressões e agressões para evitar a cobertura dos problemas ambientais na região. Em seu primeiro relatório sobre os desafios jornalísticos na área, a RSF compila até 66 casos de ataques à liberdade de imprensa entre 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2023, nos 9 estados da Amazônia brasileira. A ONG denuncia em um comunicado que aqueles que acumulam a terra e os recursos naturais procuram silenciar qualquer voz que denuncie abusos e violações dos direitos humanos e da legislação do meio ambiente. As dificuldades para a imprensa na região ficaram evidentes com os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Os dois desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma terra indígena no oeste do estado do Amazonas, onde atuam narcotraficantes, garimpeiros ilegais e caçadores furtivos. A polícia atribuiu o crime a pescadores com supostas ligações com uma rede de tráfico de drogas. Os acusados confessaram que atiraram nas duas vítimas, esquartejaram os corpos e os esconderam na floresta, onde foram encontrados 10 dias depois. Segundo a organização, dos 66 ataques registrados em 12 meses, 16 estão diretamente vinculados a reportagens sobre a indústria agrícola, exploração da mineração, os povos indígenas e violações dos direitos humanos. A ONG pede a adoção de políticas de prevenção e proteção dos profissionais da imprensa. O diretor da RSF para a América Latina, Arthur Romeu, afirmou que a defesa do jornalismo livre, plural, independente e local na Amazônia deve ser parte integrante das medidas para enfrentar a emergência climática. Um dia após o início do cessar-fogo, o governo do Azerbaijão e os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh iniciaram negociações de paz nesta quinta-feira. Um balanço dos separatistas informou que a Operação Relâmpago das forças militares azerbaijanas deixou pelo menos 200 mortos e 400 feridos. O governo do Azerbaijão e os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh iniciaram negociações de paz nesta quinta-feira. O processo começa após a Operação Relâmpago das Forças Militares de Baku, que deseja estabelecer o controle efetivo sobre o território do Cáucaso, que já foi cenário de 2 guerras. A paz é um meio livre de conflito, tanto de conflitos entre estados quanto entre etnias. Este caminho não é fácil, envolve choques internos e externos, mas precisamos caminhar pelo bem da nossa independência, do nosso estado, pelo bem do futuro. A Rússia tem soldados de uma força de manutenção da paz neste enclave montanhoso do Cáucaso, que fica dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão,
mas é controlado em boa parte por separatistas armênios, desde um conflito no início dos anos 1990. O Azerbaijão iniciou a operação militar no enclave na terça-feira e anunciou vitória 24 horas depois. O balanço mais recente, divulgado pelos separatistas armênios, indica que pelo menos 200 pessoas morreram e 400 ficaram feridas. A Rússia também anunciou as mortes de 2 soldados que estavam em um veículo atingido por tiros. Encurralados pelas tropas de Baku, os separatistas armênios aceitaram assinar um cessar-fogo e participar das negociações sobre a reintegração efetiva da região ao Azerbaijão. Antes de encerrar nosso primeiro e segundo bloco, a gente traz a informação de que mais de 60 países assinaram o Tratado de Proteção do Alto Mar. O objetivo é salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor no ano de 2025. Confira na reportagem. Com a presença de delegações de todo o mundo em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, 67 países assinaram nesta quarta-feira o Tratado de Proteção do Alto Mar. Esse foi o primeiro dia de abertura das firmas. Esse pacto tem o objetivo de salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e França estão entre os signatários. Após negociações árduas, o texto foi adotado formalmente por consenso em 19 de junho, apesar do distanciamento da Rússia do tratado. O alto mar começa onde acabam as zonas econômicas exclusivas dos países, que vão no máximo a 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros das costas, e não pertence a nenhum país. Apesar de representar quase metade do planeta e mais de 60% dos oceanos, durante muito tempo o alto mar foi ignorado na batalha ambiental, ao contrário das zonas costeiras e de algumas espécies emblemáticas. A principal ferramenta do novo tratado é a criação de zonas marinhas protegidas nas águas internacionais. O breve intervalo e a seguir, aqui no nosso BTM, jovens portugueses levam 32 países ao tribunal por inação climática. E ainda o aumento de arranha-céus na cidade de São Paulo preocupa moradores. Nossa pausa vai para o Tibute, conto com vocês no segundo bloco. Até já! Boa tarde, mundo de volta, já com a informação sobre que nos últimos anos as casas e prédios pequenos vêm sendo demolidos em São Paulo, enquanto novas torres são erguidas rapidamente em uma paisagem já marcada pelos arranha-céus. Urbanistas e associações de moradores denunciam o adesenvolvimento exacerbado e a perda de história da cidade que vem acontecendo. Preocupados com o surgimento de novos arranha-céus que substituem casas e prédios históricos, moradores fazem uma campanha contra o adensamento da cidade de São Paulo. Olhando de baixo para cima, o céu ali foi embora, porque foram construídos. Todo aquele é novo. Por causa desse incentivo ao adensamento, toda a característica do bairro, a característica residencial, de ambiência cultural, de costumes, de família, tudo isso desaparecendo, sendo apagado sem um controle desse crescimento. Eles querem adquirir terrenos e estão a todos os dias telefonando para um vizinho e o outro dizendo: olha, o seu vizinho já vendeu, você não vai vender? Se você não vender, você vai ficar ilhado dentro de uma área de um prédio gigante. São Paulo já é famosa pelos arranha-céus que preenchem a paisagem, mas a capital paulista cresceu ainda mais para o alto desde que uma polêmica lei de planejamento urbano relaxou os limites em 2014, desencadeando uma onda de projetos de novos arranha-céus.
Olha, nós estamos falando da dificuldade da pessoa com uma menor renda ter acesso a ficar mais próximo ao transporte, aos eixos, né, que a cidade já tem. Então isso mostra a necessidade, sim, de um adensamento mais homogêneo. Então, diminuir um pouco, né, essas diferenças. É isso que a gente tem buscado, sim, nesse adensamento. Mas os críticos dizem que o objetivo de oferecer moradias mais baratas e bem localizadas não está sendo alcançado. A história, a cultura, a diversidade e a heterogeneidade de São Paulo está se perdendo em favor de um modelo que é um modelo definido a partir das expectativas de rentabilidade do complexo imobiliário financeiro. O boom imobiliário deu origem a dados impressionantes. Segundo a Associação Imobiliária Secov, o número de novos apartamentos no mercado em São Paulo passou de 23 mil em 2015 para 82 mil em 2021. Triste. Mudando de assunto agora, e o Supremo Tribunal Federal, STF, tem 5 votos contra a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de áreas indígenas. Com isso, falta apenas um voto na mesma linha, que seja alcançada a maioria neste sentido. Já decidiram invalidar o uso do marco temporal na concessão das áreas os seguintes ministros: o relator ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, também o ministro Cristiano Zanin, o ministro Luiz Roberto Barroso e também o ministro Dias Toffoli. Há 2 votos para validar o uso do marco temporal como requisito objetivo para a concessão das áreas de uso indígena: o do ministro Nunes Marques, o do ministro André Mendonça. 4 ministros ainda vão apresentar suas posições: Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidente Rosa Weber. Agora preste atenção nessa informação sobre 6 jovens portugueses que vão levar 32 estados ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos por sua inação diante do aquecimento global. Um caso que pode criar predições na questão da justiça climática. 6 jovens portugueses vão processar 32 países pela inação climática. O caso será levado ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos em um julgamento que começa dia 27 de setembro em Estrasburgo, na França, onde fica a sede da corte. Com 32 estados no banco dos réus, o processo é de grande importância para a jurisdição europeia. Entre os futuros réus estão os 27 países da União Europeia, além da Turquia, Rússia, Suíça, Noruega e Reino Unido. A decisão vai ser acompanhada de perto, levando em consideração a explosão de processos judiciais relacionados ao clima em todo o mundo e que suas sentenças são vinculantes para os 46 países membros do Conselho da Europa e estabelecem jurisprudência. Gary Liston, advogado da Global Legal Action Network, ONG britânica que apoia os jovens solicitantes, estima que a decisão pode acelerar os esforços para reduzir as mudanças climáticas. Os 6 portugueses com idades entre 11 e 24 anos tomaram a decisão após os violentos incêndios de 2017, que destruíram milhares de hectares e deixaram mais de 100 mortos no país. Eles temem por sua saúde, dizem que sofrem de ansiedade diante das catástrofes naturais e da perspectiva de viver em um clima cada vez mais quente. O tribunal, que ainda não se pronunciou sobre as obrigações dos 46 membros do Conselho da Europa diante da questão, vai examinar primeiro a admissibilidade da demanda. O caso também pode ser arquivado sem a análise do mérito. De acordo com os solicitantes, a iniciativa se fundamenta em vários textos internacionais sobre as mudanças climáticas, como o Acordo de Paris de 2015 e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o número de processos judiciais por motivações climáticas dobrou entre 2017 e 2022. Agora, pausa rápida e a seguir, a Unesco declarou os memoriais do genocídio de Ruanda como patrimônio mundial
E ainda a temperatura alta. O que fazer em caso de isolação e golpe de calor? A nossa equipe vai explicar para você. Então não sai daí que nós já voltamos. Voltamos já do intervalo e 4 sítios memoriais do genocídio de Ruanda, durante a qual ao menos 800.000 pessoas foram exterminadas, foram inscritos nesta quarta-feira na lista de patrimônio mundial feita pela Unesco. Os 4 locais relembram o genocídio cometido em grande parte contra o povo Tutsi, mas também contra os Hutus moderados, entre abril e julho de 1994. Veja na reportagem especial. 4 sítios memoriais do genocídio de Ruanda foram inscritos nesta quarta-feira na lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Mais de 800 pessoas foram mortas em conflitos étnicos no país centro-africano. Os locais relembram o genocídio cometido em grande parte contra o povo Tutsi, mas também contra os Hutus moderados entre abril e julho de 1994. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne décision, mais qui, à mon avis, arrive. Pessoalmente, eu acho que é uma boa decisão, mas, na minha opinião, ela chega alguns anos atrasada. O genocídio aconteceu em 1994 e a Unesco está incluindo estes memoriais na lista de patrimônio 29 anos depois. Mas, como os franceses dizem, antes tarde do que nunca. Mais, comme disent les Français, mieux vaut tard que jamais. We've been fighting with Temos lutado com essas pessoas que sempre negam o genocídio contra os Tutsis. E agora, essa é a prova, ou o fato de que pelo menos o mundo viu que mesmo em Ruanda, o genocídio acontece. O Memorial de Gizosi, na capital de Kigali, é lugar de descanso final de cerca de 250.000 vítimas. No sítio há crânios, fragmentos de ossos, restos de roupas e imagens de cadáveres amontoados. Os outros 3 locais foram testemunhos diretos do genocídio. Em Nyamata, a cerca de 40 quilômetros ao sul de Kigali, 50.000 pessoas que buscavam refúgio em uma igreja foram assassinadas em um dia. Em Murambi, dezenas de milhares de pessoas foram estimuladas a se refugiarem em uma escola para acabarem executadas em um dos episódios mais sangrentos do genocídio. Em Bisezero, o Memorial da Resistência prestou homenagem aos Tutsis que lutaram, enquanto os Hutus matavam centenas de pessoas nos arredores. O genocídio foi desencadeado logo depois que o presidente de etnia Hutu foi morto quando seu avião foi abatido em um ataque atribuído pelo governo aos rebeldes Tutsis. Os assassinatos em massa só terminaram quando a Frente Patriótica Ruandesa, liderada pelos Tutsis, assumiu o poder em julho de 1994, tendo derrotado os extremistas Hutu. Julgamentos de suspeitos de genocídio foram realizados em Ruanda, em um tribunal da ONU na cidade tanzaniana de Arusha, bem como na França, Bélgica e Estados Unidos, entre outros. Mais um patrimônio mundial, né, ir pra conta, não é? Bom, o Brasil vive a expectativa de um fim de semana com calor recorde. A ápice das temperaturas altas vai ocorrer justamente nos dias que as atividades ao ar livre são mais praticadas, o que motiva extra de alerta. Quem fica muito tempo exposto ao sol corre risco de sofrer uma insolação, e quem se esforça muito em ambientes quentes pode até sofrer um golpe de calor. Rodrigo Jesus chega aqui na nossa tela já para explicar pra gente, né? Como a gente falou, a nossa equipe ia explicar. Então, oi Rodrigo, boa tarde para você. E aí, o que você explica pra gente com essa onda de calor que vem, né? Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Em dias de muito sol são ideais para ir à praia ou parque e principalmente aproveitar o máximo do tempo bom. Mas depois de algum tempo, o corpo precisa de uma pausa. Quem fica muito tempo exposto ao sol corre o risco de sofrer insolação. E quem se esforça muito em ambientes quentes pode sofrer com o chamado golpe de calor. Aqui estão algumas dicas para evitar essa situação e o que fazer caso isso ocorra. Veja na reportagem. Muito sol na região da cabeça e do pescoço pode causar insolação.
As meninges, o tecido cerebral, ficam irritados com superaquecimento e pode ocorrer a chamada meningite asséptica, uma inflamação das meninges que não é causada por bactéria. Dor de cabeça geralmente é o primeiro sintoma. A pessoa atingida fica com a cabeça quente e vermelha e o pescoço dói. Pode ocorrer cansaço, náusea e vômitos, também tonturas. A temperatura corporal de um paciente com insolação geralmente não é elevada, mais baixa. O que ocorre com insolação? Quem é afetado por insolação deve ser imediatamente levado para um ambiente fresco e deitado de costa, para que a pessoa se recupere o mais rápido possível. A cabeça e a parte superior devem ficar pouco elevadas. Toalhas frias e molhadas ajudam as áreas do corpo como o pescoço. Além disso, estando consciente, o paciente deve beber muito líquido para que o equilíbrio hídrico volte ao nível normal. Segundo o especialista, a transpiração excessiva pode levar a uma perda adicional de até 2 litros em dias muito quentes. Até que os sintomas desapareçam, é recomendado permanecer deitado. O importante em casos mais graves pode ocorrer vômitos intensos, confusão mental e até perda de consciência. Aí um médico deve ser consultado, também para evitar que a insolação progrida para um golpe de calor. Os termos insolação e golpe de calor são frequentemente usados como sinônimos, mas a diferença pode subir para 41 graus em apenas 10 a 15 minutos. Esse superaquecimento agudo desencadeia uma resposta inflamatória em todo o corpo. O sistema de regulação da temperatura corporal pode ser desativado, por exemplo, com a produção de suor falhando e o corpo acumulando calor. Um golpe de calor pode ser fatal. Os sintomas possíveis incluem problemas de consciência, dores de cabeça, tonturas e sonolência, além de convulsões, vômitos, diarreia e baixa pressão arterial. Um golpe de calor se desenvolve entre 1 e 6 horas e pode acarretar a morte em menos de 24 horas se não forem tomadas medidas. Em idosos, portadores de doenças crônicas e crianças, o golpe de calor geralmente ocorre devido à combinação de altas temperaturas e grave deficiência de líquidos e eletrólitos. Em adultos saudáveis, esforço físico excessivo, como prática esportiva ou trabalho ao ar livre, geralmente é a causa. Aos primeiros sinais, deve-se chamar o serviço de emergência. O corpo deve ser resfriado o mais rápido possível e o paciente transferido para um local fresco. Se possível, ingerir líquidos. Roupas superfluais devem ser retiradas. Se a pessoa estiver inconsciente, mas respirando normalmente, deve ser colocada em uma posição lateral de segurança até a chegada do serviço de emergência. A respiração e a consciência devem ser verificadas regularmente. Se a respiração não é normal, é preciso iniciar medidas de reanimação. Evite a insolação e o golpe de calor. Temperaturas extremamente altas logo confrontam a regulação térmica do organismo humano com seus limites. Além disso, idosos costumam beber menos água. Com o resultado, o corpo não consegue produzir suor suficiente, o que impede que se resfrie por conta própria. Em muitos casos, é recomendado e mais seguro chamar um médico. A melhor forma de evitar a insolação ou golpe de calor é óbvia. Não pegar sol demais, proteger a cabeça com chapéu claro, pois cores claras refletem o calor, e evitar a exposição ao calor extremo e beber bastante água. Como regra geral, um adulto precisa de pelo menos meio litro de água adicional em dias quentes. Teles, volto com você do estúdio. Situação complicada, né, Rodrigo? Que a gente vai ter que enfrentar nesse final de semana. Aquecimento global, né? Infelizmente, não tem como a gente interferir. Situação complicada, né? Como eu falei. Tchau, Rodrigo. Agora, boa tarde, mundo de hoje. Vai se encerrando por aqui, hora de dar tchau. Mas mais um dia concluído, né? Informações repassadas para rever essas reportagens que foram exibidas aqui hoje. É só voltar aqui no YouTube
da Web TV Mundial, que está aqui em Salva na edição de hoje. Logo mais à noite tem o Jornal Mundial, traz o balanço das informações do dia. Gabriel Monteiro e Alice Santos está te esperando, viu? Tchau, gente. Amanhã estamos de volta. Muito obrigada pela sua companhia. De sempre, né? De coração. Mais um dia cheque. E até amanhã. Tchau.